Os Sith, também chamados de Sith vermelhos, espécie humanoide nativos do planeta Korriban. Espécie originalmente governada por reis e mais tarde dominada pelos Lordes das Trevas. Com a chegada dos exilados, toda a espécie foi alterada, resultando numa raça híbrida, como um legado da espécie original unida com a humana. A sociedade Sith era conhecida por sua selvageria, mas ainda assim foram capazes de ascender a uma era de ouro, permitindo que pudessem se espalhar pela galáxia. Além da espécie, uma tradição homônima baseada no lado sombrio que resultou no Império, se tornou um dos maiores inimigos da galáxia por muitos séculos. Os Lords Sith exploraram e usaram o que puderam dos Sith originais, língua, magia e práticas antigas, sendo capazes inclusive de quase apagá-los da história. Hoje falaremos dessa incrível espécie, os Sith vermelhos. Localizado no sistema Auro-Set, Orla Exterior, Korriban foi por muitas eras o planeta natal da espécie Sith e mais tarde um dos planetas mais sagrados para a Ordem Sith. As histórias mais longas e conhecidas datam de mais de 30 mil anos antes da Batalha de Yavin, onde uma colônia de insectoides Kilix foi descoberta pelos Sith, resultando num conflito. Outra espécie, os Hakata, também invadiram Korriban por volta de 27.700 anos antes da Batalha de Yavin. Eles tentaram integrar o planeta ao Império Infinito, com o objetivo de conseguir mais escravos para serem utilizados em seus projetos. Após mais anos de conflito, os Hakata foram expulsos do planeta sob a liderança do rei Sith Adas, que morreu em batalha, resultando numa queda da sociedade Sith. O Império Sith, como conhecemos, só veio ser fundado 6.900 anos antes da Batalha de Yavin, por Jedi caídos que foram exilados da República. Korriban era um planeta desértico com montanhas, desfiladeiros, ruínas, leitos de rios secos e pântanos desertos. Devido ao terreno e ao poder do lado sombrio, a fauna era cruel e astuta. Terentintex, Tucatas, também chamados de cães Sith, Sis ou dragões sombrios, e Rites eram criaturas que podiam ser encontradas por lá. Dentre os pontos mais conhecidos do planeta foram o Vale dos Lordes Sombrios, um vale e cemitério dos antigos Lords Sith construído pelos próprios nativos como uma tumba para os seus reis. O vale também abrigava o grande templo Sith e a fortaleza do Lord Kreusis. A Academia Sith, uma instalação dedicada ao treinamento de sensíveis à força nos caminhos Sith e à execução de projetos arqueológicos no Vale dos Lordes Sombrios. Ponto de chegada de Korriban, o principal espaço-porto do planeta utilizado durante a Guerra Fria, e estava localizado próximo à Academia Sith e ao vale. Vale de Golg, mais um dos muitos vales funerários construídos no planeta pelo antigo Império Sith. A civilização Sith evoluiu através de um estilo de vida violento e através de uma ideia de que sua sociedade é determinada por desejos de aumentar o prazer e diminuir a dor, conhecida como hedonismo. Os Sith eram uma espécie com uma forte conexão natural com o lado sombrio da força. Eles se desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas consideradas impossíveis através dele com feitiçaria. Acredita-se que a civilização Sith começou por volta dos 100 mil anos antes da Batalha de Yavin, embora holoconos negros com conhecimentos Sith e antigas histórias datem muito mais tempo. Embora os Sith tenham uma conexão natural com o lado sombrio e mais tarde tivessem ligados aos Lords Sith, em torno de 36.453 anos antes da Batalha de Yavin, alguns Sith foram levados para fazer parte dos primeiros Jedi. Com a Ordem Jedi já formada como a conhecemos, um grupo de Jedi ambiciosos que utilizavam e realizavam práticas com o lado sombrio entraram em conflito com o Conselho Jedi. Passando a serem conhecidos como Jedi Negros, lutaram durante anos contra a Ordem Jedi até serem derrotados e rendidos. Sendo impossibilitados de serem executados pelos Jedi devido à sua doutrina, os Jedi caídos foram postos em uma nave sem dispositivo de navegação ou armas e banidos para uma região inexplorada na Orla Exterior. A nave viajou pelo espaço sem um rumo de fato, mas através do lado sombrio ela foi guiada até Korriban. Nessa época,
os Sith viviam numa sociedade onde haviam círculos tribais, cada um liderado por feiticeiros governantes. Os Jedi Negros se viram bastante surpresos com o conhecimento sombrio da espécie. Eles passaram a ter interesse em suas técnicas de extração de poder e, para isso, tentaram subjugar os Sith. Guerreiros, os Sith tentaram a todo custo impedi-los de obter seus conhecimentos, mas não foram capazes de contê-los. Os Jedi Negros conseguiram tomar seus conhecimentos e usar contra os próprios Sith. Mesmo sendo derrotados, continuaram a demonstrar honra e se tornaram súditos dos Jedi Negros. Os integrando em sua sociedade, o Jedi Negro Ajunta-Pau foi o primeiro a receber o título de Lorde Sombrio dos Sith. Quando crianças, os Sith contavam com um tom vermelho claro de pele. Chegando à idade adulta, sua pele alterava para um tom vermelho carmesim. Mas embora um tom vermelho não seja natural, alguns membros da espécie contavam com um tom mais rosado quando adultos. Como características físicas, tinham esporões ósseos na pele em várias partes pelo corpo. Em seus rostos, notáveis pares de tentáculos nas bochechas presos nas maçãs, chifres cranianos, dentes pontudos, olhos amarelos e alguns deles contavam com longos queixos ossudos. A maioria tinha garras em apenas 3 dedos em cada mão e pés também. Em relação aos humanos, os Sith apresentavam sentidos aguçados, principalmente a audição, apesar das orelhas pequenas. Anos após a chegada dos Jedi Negros em Korriban, humanos e Sith começaram a se relacionar. Diversas qualidades, defeitos e questionamentos foram compartilhados. Isso acabou moldando a sociedade Sith ao longo dos séculos. E com o passar dessas eras, menos Sith puro sangue foram nascendo e mais híbridos tomaram espaço. 44 anos antes da Batalha de Yavin, acreditava-se que os verdadeiros Sith estavam totalmente extintos devido a esse processo. Em um momento, o sangue Sith original acabou se tornando um símbolo de orgulho entre os Sith. O termo Sith puro sangue foi criado para determinar alguém que contava com uma alta concentração de sangue Sith, muito acima da média. Os híbridos mostravam características dependendo do quanto sangue de Jedi Negro ou Sith possuía. Na época da Grande Guerra do Hiperespaço, a maioria dos Lords Sith dentro do Império exibiam principalmente as características da espécie. Mas com o passar das eras, esses híbridos e puro sangue perderam características padrões e acabaram se tornando variados. Exemplos de diferenças claras foram os puro sangue Exar Crash e Naga Saddle. A civilização Sith era bastante sofisticada, mas vivia em constantes guerras. No entanto, não viam isso como algo cruel, mas simplesmente aspectos básicos de existência. Essas guerras levaram à diminuição da população em Korriban, resultando no aumento expressivo da xenofobia. Além das guerras, as práticas primitivas também contribuíram para isso, como o sacrifício de semelhantes em nomes de seus deuses. A cultura nativa incluiu o consumo de sopa de sangue, alquimia e magia arcana. Para eles, a guerra fazia parte da ordem natural da vida, tanto quanto a paz ou serenidade. Os Sith eram liderados através de uma hierarquia num sistema rígido chamado castas, responsáveis por colocar os cidadãos em seus devidos lugares. Alguns deles são Casta Zuguruk, engenheiros leais que criavam tecnologias e equipamentos Sith como droids, naves e tumbas. Castas Massassi, os guerreiros Sith, eram mais altos e mais fortes que os outros ranks. Combinado com a agressividade natural dos Sith, eram soldados mais eficientes para os militares. Casta Kisai, a classe sacerdotal do sistema, conhecidos por estudar a natureza do lado sombrio e praticar a antiga alquimia Sith. Tão cruéis quanto os Massassi, eram mais inteligentes, clínicos e observadores. E os escravos, embora não fossem considerados castas, ocupavam uma parte importante da ordem social Sith. Chamados de Gruto, eram uma subespécie mansa e servil, os mais baixos da hierarquia. Tendo feito sua primeira aparição na saga em 1994, numa edição da minissérie de quadrinhos Star Wars Tales of the Jedi, faziam parte do atual Legends da saga. No entanto, entraram no canon em 2017, ao serem mencionados no Star Wars Workbook Third Grade Reading and Write.
recentemente fizeram sua primeira aparição em um flashback do HQ Star Wars Dr. Aphra, número 29, em 2020. E esse foi só um resumo da história e sociedade dessa espécie. Conta aí pra gente, os Sith são sua espécie preferida? Ah, e só um lembrete, há um link na descrição desse vídeo, caso queira acompanhar nossa playlist sobre as espécies de Star Wars. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.